Os 7 selos serão abertos e com eles virão os cavaleiros do Apocalipse. Neste vídeo, eu vou te revelar tudo o que a Bíblia conta sobre o fim dos tempos e o que significa cada um dos selos e dos 4 cavaleiros do Apocalipse. A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui, Pastor Rodrigo Dias, para mais um vídeo. Peço a você que compartilhe com mais pessoas. E se você ainda não é aqui no canal inscrito, se inscreva e acione o sino das notificações. A Bíblia conta que durante o fim dos tempos, Deus derramará a sua ira como julgamento pelos pecados do mundo e como um último chamado para a humanidade se arrepender e adorá-lo. No livro de Apocalipse, o apóstolo João narra a visão que o Senhor lhe deu sobre este tempo futuro. E esse julgamento será dividido em 2 partes: os 7 selos e as 7 trombetas. Neste vídeo, meus irmãos, vamos falar especificamente dos 7 selos. Em uma visão, João vê um anjo procurando alguém que seja digno de abrir o livro que iniciará o julgamento do mundo. O apóstolo chora porque a Bíblia diz, meus irmãos, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 4, ninguém foi considerado digno de abrir o livro e olhar para ele. Mas um dos 24 anciões olha para João e diz, Apocalipse 5:5, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Naquele momento, João vê Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. O cordeiro então pega aquele pergaminho, pois somente ele é digno de abri-lo. E em seguida, aqueles que o cercavam se prostraram no chão e o adoraram. Apocalipse capítulo 5, versículos 6 ao 14. Cristo então, meus irmãos, começou a quebrar o selo por selo, revelando o seu julgamento sobre a terra. Veja o que significa cada um dos selos do Apocalipse. Vamos agora falar do primeiro selo, a vinda do anticristo. O apóstolo João escreveu, observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Os 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o primeiro deles abre as portas para que o anticristo venha ao mundo. Nesta visão, o cavalo branco e a coroa simbolizam que ele será alguém poderoso e que chegará com o discurso de promover a paz no mundo. Porém, o arco que o cavaleiro segura em suas mãos mostra que sua verdadeira intenção é enganar as pessoas e dominar o mundo. Vamos agora para o segundo selo, o espírito de guerra. Sobre o segundo selo, João teve a seguinte visão. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse 6:4. Meus irmãos, o segundo selo aberto por Jesus marca a chegada do espírito de guerra, que causará as batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Durante esse período, boa parte dos habitantes do planeta morrerá. Este cavaleiro, o cavalo vermelho, tem uma grande espada e acredita-se que ela representa o castigo, ou seja,
Deus fará com que os adoradores da besta e do falso profeta sofram as consequências. Terceiro selo, o espírito da fome. João descreveu a visão desta maneira: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6. Na cultura judaica, a cor preta simboliza o lamento, a aflição e também a fome. E é exatamente isso que o cavaleiro do cavalo preto trará ao mundo quando Jesus abrir o terceiro selo, meus irmãos. Perceba que ele carrega consigo uma balança que, segundo os estudiosos, representa a crise econômica e a fome, pois a balança seria símbolo da falta de alimento e dos preços exorbitantes. Isto significa que as pessoas terão que trabalhar muito para poder comprar um pouco de comida. Para você ter uma ideia, 1 denário era um salário comum para um dia de trabalho. Se você ler Mateus 22, você vai encontrar isso. Então, isso significa que as pessoas gastarão toda a sua renda para conseguir o seu sustento. Quarto selo, o espírito da morte. Em seguida, o apóstolo João traz revelações sobre a chegada do último cavaleiro. Ele disse: quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha! Olhei. Diante de mim estava um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 a 8. Meus irmãos, a abertura do 4º selo permitirá que o espírito da morte acabe com a vida de 1/4 da população da terra. E grande parte destas pessoas, infelizmente, será levada para o inferno. Elas morrerão por causa da guerra, da fome e das doenças causadas pelas aberturas dos selos anteriores. E também pelo ataque de animais selvagens que, por causa da comida, devorarão os seres humanos. Nós temos o 5º selo, que é desejo de justiça. Ao ver Jesus abrir o 5º selo, João relatou o seguinte: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Assim, meus irmãos, que o 5º selo for aberto por Jesus, todos aqueles homens e mulheres cristãos que haviam perdido a vida por causa de sua fé em Cristo perguntarão ao Senhor quanto tempo levaria para aqueles que os mataram serem julgados. Eles então foram instruídos a esperar pacientemente até que os demais cristãos que ainda estavam na terra também fossem perseguidos e mortos. Em outras palavras, outros crentes ainda precisavam ser martirizados. 6º selo, uma grande catástrofe no universo.
A visão de João durante a abertura deste selo se voltou para toda a Terra e o sistema solar. Ele disse: observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de grina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um forte vento. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em caverna entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 ao 17. A maior catástrofe de toda a história, irmãos, da humanidade, acontecerá com a abertura do sexto selo. Um fenômeno cósmico envolvendo os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas e todos os outros corpos celestes aterrorizará toda a população mundial. Então as pessoas terão a certeza de que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Provavelmente, o apóstolo João teve dificuldade para transformar em palavras tudo aquilo que os seus olhos realmente viram nesta ocasião. Tamanha foi a grandiosidade desta visão. Durante esse período assustador, meus irmãos, o anjo mostra a João que 144 mil pessoas, note que não são anjos, são pessoas, receberão o selo de Deus para que sejam protegidos da ira do Pai. E esses 144 mil selados pregarão as boas novas às pessoas e muitas se converterão a Cristo nos últimos dias. Vamos agora para o sétimo selo. As 7 trombetas. Se a abertura, irmão, dos 6 primeiros selos já havia deixado João maravilhado e ao mesmo tempo espantado diante do tamanho do poder de Deus, a abertura do último selo mostrou ao apóstolo que coisas ainda mais terríveis estavam por acontecer. E aí ele escreveu: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta da meia-hora. Vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que dizia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao 5. Meus irmãos, as aberturas aí, dos 6 selos anteriores, terríveis. Agora, a abertura do 7º selo do livro traz consigo consequências terríveis à terra. Porém, antes disso, há um período de silêncio absoluto, como se fosse Deus esperando para que as pessoas pudessem se arrepender de seus pecados e voltar-se para Ele. Mas, mesmo diante de tantas desgraças, milhões de pessoas não se arrependerão de seus erros e, em vez disso, amaldiçoarão ao Senhor por tudo o que acontecera. Então, após
este período de silêncio, os anjos começarão a tocar suas trombetas, e a cada toque, julgamentos muito piores irão acontecer. Até que, enfim, Jesus voltará cheio de glória e poder. Por isso, meu querido e amado irmão e irmã, é hora de nós ficarmos firmes com Jesus, pois somente com Ele a nossa salvação está garantida e não precisamos temer o futuro. Amém, meus queridos? Oh, glória a Deus! Chegamos ao final deste vídeo e se você gostou, eu peço a você que ajude compartilhando, ajude também dando like, deixa aí o seu comentário, o que você achou desse 7 selos, tá certo? E irmãos, não queira estar aqui quando isso acontecer. Eu não creio que a igreja passará por essa terrível tormenta. A igreja, no meu modo de ver, será arrebatada antes da grande tribulação. Deus te abençoe e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.